noite, queridos, tudo bem? Graças a Boa Deus, tudo bem noite. por aqui também. Na realidade, eu vou desligar minha imagem aqui, meu vídeo, para poder falar melhor para vocês, tá? Vou diminuir também aqui. Eu não vou ver ninguém, na realidade, para eu poder não tirar essa tarja. E hoje nós vamos falar um pouquinho da aula 15, como o pastor Paulo falou, essa nossa, praticamente, a antepenúltima aula. A semana que vem nós vamos ter a aula 16, mas a aula 16 vai ser um quiz para poder ver como que está a classe, quem vai tirar nota 10, né? E isso vai ser interessante. E hoje nós vamos falar um pouquinho da lição 15, a nova vida e o testemunho cristão, tá? É uma coisa interessante que o testemunho cristão, gente, tem tudo a ver. E eu queria já, por falar em testemunho cristão, eu queria saber quem pode nos dar um testemunho da conversão dele, como que começou, como que foi, como que se deu isso. Alguém pode falar, quer compartilhar com a gente sobre o testemunho, dá um testemunho breve de como foi a sua conversão. Alguém poderia falar? Eu posso, Toninho. Opa, João, obrigado, João. Então, quando eu cheguei na igreja ali Batista do Pirajussara, a minha esposa já era salva há 3 anos. Minha esposa Isabel, então, já tinha feito uma decisão lá de Cristo durante 3 anos, já 3 anos antes. E eu, todos os dias, todos os domingos, levava ela para a igreja. A gente tinha um carro, ela levava ela para a igreja, deixava ela na porta da igreja e voltava rapidinho para casa para me assistir Fórmula 1, né? Então, foi todos esses anos isso daqui. E eu lembro que várias vezes ela falava para mim, né, para mim ler pelo menos um versículo da Bíblia à noite, porque eu devorava livros, eu lia... Ô, João, só um detalhe, nessa época aí, o Nelson Pequeno era nem nascido ainda, né? Opa, Nelson Campeão Pequeno, lá. já era bicampeão. Ah, já era? Ah, então tá certo. Então, aí ela sempre falava para mim, né, para ler pelo menos um versículo da Bíblia, e eu não conseguia, a Bíblia não conseguia. Eu devorava livros, eu lia um livro por semana, podia ter ele quantas páginas tivesse, eu lia um livro por semana, só que ali a Bíblia não conseguia ler um versículo, eu não conseguia. Por mais que eu me esforçasse, eu não conseguia ler um versículo da Bíblia. E foi assim durante esses 3 anos, e uma vez eu visitei a igreja, de tanto ela insistir, eu visitei a igreja de manhã, e tinha um irmão lá, o irmão Juraci, que era seminarista, ele estava dando aula na escola bíblica dominical, e eu me apaixonei tanto pelo estudo, a forma como ele explicava a Bíblia foi tão apaixonante, que aquilo ali me cativou de uma tal maneira que eu comecei já, na semana seguinte, já foi uma semana de oração, que a semana antes da ceia a gente fazia a semana de oração, e eu fui todos os dias, chegava do serviço, já descia ali no Pirajussara e ia sozinho. E foi essa semana inteira. Aí quando foi um mês depois, nós precisamos vender o carro, e depois, quando eu comecei para a igreja, antes eu levava ela de carro, e quando eu fiz a decisão lá de Cristo lá, nós perdemos o carro, tivemos que vender o carro lá, e começamos a ir do Jardim Vazame lá até o Pirajussara a pé, todos os domingos, com as crianças pequenas no colo, e aquilo dali ia numa felicidade muito grande. Então, aí depois que eu fiz essa decisão lá de Cristo, eu comecei a trocar todos os livros, eu tinha muitos livros, pra você ter ideia, eu enchi 3 sacos de livros que eu tinha, e trocava 3 livros seculares por um evangélico. Então, eu levava um sebo lá, e eles faziam essa troca comigo. Então, eu comecei a montar a minha livraria desse jeito aí, trocando meus livros antigos. E comecei a entender tão claramente a Bíblia, depois, então, que eu tive um encontro pessoal com Cristo, meus olhos se abriram, e foi muito... foi uma coisa de Deus mesmo, como que a Bíblia se abriu, e eu comecei a entender, a compreender as Escrituras Sagradas. Então, a minha
conversão foi algo muito marcante. Foi na passagem de ano de 94 para 95, eu fiz a decisão ao lado de Cristo ali na Igreja Batista Pereira de Sara. Amém, João. Obrigado por compartilhar. Mas engraçado, né? Parece que quando você fez uma decisão para Jesus, parece que as coisas pioraram. Olha, vendeu o carro, aí, né? Engraçado. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Claro que cada um é diferente. Mas eu queria ouvir mais alguém. Tem alguém que queira falar mais? Hoje nós estamos com 11 pessoas aqui na sala agora, no total, com o pastor Paulo e com o João. Quem mais quer falar alguma coisa sobre testemunho? Naldo. Ô, Naldo, pode falar, Naldo. Você vê como que Deus trabalha na nossa vida, né? Antes eu não era católico, né? Eu frequentava a igreja da minha mãe, que é Deus é amor, né? E aí, mas eu não era batizado em nenhuma igreja. E aí eu me divorciei do meu primeiro casamento e fiquei sozinho durante um ano. E aí entrei num site chamado Amor em Cristo, né? Para conhecer algumas pessoas, fazer amizades, né? É um site de relacionamento para conhecer pessoas assim da igreja, né? E eu só ficava pesquisando São Paulo, capital. Aí alguma voz me dizia assim, ó, pesquisa lá pessoas lá do Taboão da Serra. Eu falei, mas por que Taboão da Serra? Eu não conheço ninguém Taboão da Serra. Aí coloquei lá Taboão da Serra e encontrei uma pessoa lá que era da Igreja Batista, ela frequentava Batista lá do Taboão da Serra, né? E a gente começou a conversar e conversando, e a gente acabou saindo e a gente se encontrou. Eu fiquei frequentando a igreja do Taboão lá da Igreja Batista, e depois a gente acabou casando, né, depois de 6 meses. E aí eu comecei a frequentar a igreja aqui do Horto, porque é mais próxima, né, da minha casa, ela também foi para lá. E eu acabei aceitando Jesus lá, né? E me batizei lá, e ela também se tornou nova membro aqui da Igreja Batista, né, do Horto do IP. Conheci lá também um amigo chamado Lucas, né, trabalhava comigo lá na empresa lá. Então você vê, Deus já foi trabalhando para me conhecer uma pessoa da Igreja Batista lá do Taboão, né, e hoje é minha esposa, hoje a gente tem já 2 filhos, né, ela está grávida agora de 5 meses do nosso segundo filho. E aí me batizei porque ela, né, entrou na minha vida e Deus também entrou na minha vida e foi direcionando, e graças a Deus estamos aí seguindo aí junto, e só depois que eu me tornei, né, evangélico, que eu me batizei, minha vida, graças a Deus, só prosperou, só foi alegria, graças a Deus, só bênçãos, porque no meu casamento anterior era só tristeza, só decepção. Hoje em dia a gente tem muito que agradecer, e assim, na igreja Batista, quando eu cheguei lá, encontrei os pastores, né, o pastor Paulo, o pastor André, o pastor Edgar, né, que realmente explicam muito bem, né, a Bíblia, né, e eu gosto muito disso, desse conhecimento da Bíblia, de entender, né, porque muitas igrejas, às vezes, tem as pessoas que se esforçam bastante, mas às vezes você fica meio na dúvida, esclarece muito bem, né, então, graças a Deus, estou no local certo aí, que só bênçãos na vida, glória a Deus. Amém, Naldo. Obrigado. Também a gente percebe o que nós estamos percebendo aqui, classe. Então é o seguinte, olha essa mudança, a vida do João, a vida do Naldo. Eu tenho mais ainda um tempo ainda, se alguém quiser mais comentar, eu não sei se tem mais alguém que queira falar alguma coisa, que depois a gente já vai passar para falar um pouquinho sobre isso também. Mais alguém quer falar? Eu aceitei a Cristo na Igreja Batista em Tapicerica, quando eu tinha 17 anos. Meu irmão foi o primeiro a ir para lá, para a igreja, e eu aceitei a Cristo lá. Mas mexeu comigo o que o Naldo falou, quando ele disse que veio para o outro, e eles explicam muito bem. Eu casei e vim morar aqui, onde eu moro hoje, né, no Monte Azul. Eu moro aqui próximo do Terminal João Dias. E quando os meninos nasceram, eu estava afastada da igreja. Na verdade, quando o Igor nasceu. E eu queria uma igreja que me acolhesse. E o meu sobrinho, ele frequentava
ele já frequentava o outro, ele era dos jovens, dos adolescentes, na verdade. Aí um dia ele me falou, ô tia, vai lá na Igreja Batista, lá tem a classe das crianças, lá é tão bom, não sei o quê. Falava tanto assim, tão bem da igreja. Aí eu falei, e o Igor estava com 3 anos, na verdade. Aí eu fui, e assim, eu ganhei pai, meus pais já tinham falecido nessa época. Eu ganhei pai no Porto, e não foi só o que o meu sobrinho falou, muito mais do que isso. Eu casei, vim morar aqui, meu marido não é cristão, né? Alguns de vocês sabem. E houve esse distanciamento da minha família depois que eu vim morar para cá. E eu procurei numa igreja, na verdade, eu queria isso, eu queria uma família. Eu queria aquela que eu não família, meus irmãos, porque a minha família era toda dispersa, né? E eu procurei isso. E eu achei muito mais. Nossa, pessoas assim que marcaram realmente a minha vida. Eu só não ganhei amigos e ganhei pai e mãe. Meus filhos ganharam avós, tios, tudo isso na igreja. Pastor Gilberto marcou muito a minha caminhada, porque quando eu vim para cá, foi que eu comecei realmente a vivenciar o Evangelho. E isso que o Naldo falou é tão verdade para mim também. Cara, as coisas direitinho. Eu estava na Igreja Batista, eu tinha, a gente, toda igreja tem problemas, mas assim, aqui, além disso, a gente sabe que tivemos problemas também, mas tinha se aplicar, ensinar com persistência e muito, sabe, buscar muito assim dentro da Bíblia. Eu me apaixonei por isso. Comecei a viver realmente o Evangelho depois que eu cheguei aqui, por conta disso, desse mergulhar na Bíblia, de aprender. Eu lembro muitas aulas da escola bíblica dominical, assim, e para mim foi até mesmo na minha conversão. Quando eu cheguei, certas coisas que eu ouvia, eu falava assim, nossa, mas eu nunca tinha escutado isso, eu nem sabia que isso estava na Bíblia. Não que eles não tivessem, mas assim, mas eu queria ir além também, e eu encontrei tudo isso. Quando eu vim para o outro, eu louvo a Deus por ter vindo para cá, por ter sido amada, como eu sou amada até hoje. De velha, continuo sendo amada. Amém, Ivonete. Véia nada, Ivonete, que é isso. Graças a Deus, Ivonete. Obrigado pela tua vida também. Que bom ouvir você, o João, o Naldo. Que bom ouvir um pouquinho de testemunho, porque na realidade hoje nós vamos falar do testemunho do cristão. Mas é interessante que às vezes a gente acha que o testemunho, que a conversão da pessoa para Jesus Cristo, às vezes é uma mudança radical. Por quê? A gente ouve, por exemplo, algumas igrejas falar, olha, eu era drogado, eu era aquilo, eu bebia, eu batia na mulher, aí me converti e acabou isso aí. Não, e às vezes não é isso, né? Então nós temos situações e situações. Por exemplo, se a gente pegar o apóstolo Paulo, por exemplo, vamos pegar na Bíblia o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja. Então olha que interessante, ele perseguia a igreja, entrava nas igrejas, arrastava os cristãos, mandava matar, né? E de repente ele vai para Damasco, ainda para perseguir a igreja, e é convertido lá, no caminho para Damasco. Até que aparece lá o Senhor falando para ele, vai até tal lugar, veja o Ananias. Quando ele chega lá no local, o pessoal está com medo dele. Fala, poxa, isso aí é o exterminador de cristão, né? E até o próprio Ananias ficou assim, poxa, peraí. E olha que o anjo tinha aparecido para Ananias e falado, olha, vai vir tal Paulo, vai te procurar tal de Saulo, né? Mas é interessante isso, gente. Então, às vezes, na vida cristã, é uma mudança radical. Às vezes, não.
Por exemplo, nós temos um outro personagem bíblico, o Pedro, né? Pedro também. Pedro se converteu, ele é um pescador, lembra da passagem de Pedro, lá em Mateus, lá em João, Marcos e Lucas, está lá. Ele é um pescador, de repente Pedro deixa as redes e segue o Jesus. Mas Pedro, ele não teve essa mudança radical. Por exemplo, Paulo já teve, ele perseguia cristão, de repente não persegue mais, né? Já estava lá, né? Ajudando, pregando, até o pessoal ficava meio ressabiado com ele, né? Agora o Pedro não. Pedro está seguindo Jesus, aí o Pedro está falhando, está pisando na bola, mas está aí, né? Até que no final Jesus fala para Pedro: Pedro, você me ama? Lembra da história? Pedro, você me ama? Né? E foi logo depois que Pedro traiu Jesus, que Pedro negou Jesus, né? Então é interessante. Então você tem umas mudanças. Eu já vi pessoas falar, por exemplo, que, olha, quando eu aceitei Jesus, eu senti um calafrio. Gente, é alguma coisa estranha. Porque se eu estiver numa noite escura, numa rua escura, ver alguém, vai me dar um calafrio. E aí? É conversão de novo? Não, não é. Então, olha que interessante. Então, pode ser isso. Pode ser também. Então, não tem uma regra. Olha, isso vai ser a conversão, dessa maneira. Então, cada um vai ser diferente. O João, por exemplo, aconteceu tudo diferente a vida dele. Parece que a coisa complicou, né? E a gente vê a vida da Ivonete procurando uma família. E graças a Deus que ela encontrou uma família, olha, uma família Horto. E eu sinto isso aqui também na classe. Essa classe Vida Cristã parece que é um pequeno grupo, parece que é onde as pessoas têm um pertencimento. E acho isso interessante, esse se achou num pequeno grupo, num pequeno grupo, numa classe, isso é muito bom. Eu, por exemplo, vejo de repente que quando a gente não posta falar do Hora Horto, a Beth coloca, outras pessoas, Marcelo coloca. Então, isso é interessante, isso é pertencimento. A Mazé lembra lá alguma coisa. Então, isso é interessante, tá? Então, e hoje nós vamos falar sobre isso, sobre o testemunho da vida cristã. Eu vou diminuir ainda mais a minha tela para poder ver. Então, olha que interessante, gente. Deus escolheu você para viver cada um dos seus dias para o louvor da sua glória. Aqui em Efésios 1, versículo 11 e 12, fala assim: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Ou seja, Deus escolheu escolheu João, escolheu Ivonete, escolheu a Mazé, escolheu cada um, a Danila, cada um aqui para viver para a glória de Deus. Então, aquilo que a gente costuma dizer, não existe. A gente até sabe que Deus nos escolheu no ventre da nossa mãe, mas eu não sei quem Deus escolheu. Então, por isso que eu tenho que viver cada um dos meus dias para o louvor da glória de Deus. E louvor da glória de Deus, não a minha glória, mas a glória de Deus. Tá? Então, isso tem que ser muito importante. Pastor Paulo, quer falar alguma coisa sobre esse tema também? Dando uma reforçada? É interessante que nós vamos ler esse texto, né? E perceber que a gente às vezes pensa que Deus nos chamou para fazer tanta coisa que na verdade Ele não chamou, né? E nessa questão do testemunho, da proclamação, quando Deus te salvou, né? Ele te salvou com o propósito que você representasse o nome dele, refletindo, né, a glória dele por meio da pregação do Evangelho, usando tua vida, tua família, né, para mostrar Jesus, né? Então, a gente está envolvido com, eu falo como pastor, né? A gente está envolvido com tanta coisa que tem a ver com a obra de Deus, mas esquece do principal, né? Que é o Evangelho, que é pregar o Evangelho, que é testemunhar, que é usar a nossa vida para aproximar pessoas de Jesus. Então, é sempre bom lembrar isso, né? Antes das coisas de Deus, primeiro vem o Deus das coisas, né? Nunca se esqueça disso, tá bom? É isso aí, Toninho. Obrigado, pastor. Então,
voltando ao tema ainda, contudo, a maior expressão da glória divina se dá por meio de Jesus, que se fez carne, habitou entre nós, morreu por todos, ressuscitou e está vivo para todo sempre. Então, voltando a falar o que o pastor Paulo falou, então, nós temos que cuidar de Deus, das coisas de Deus. E às vezes nós queremos cuidar das nossas coisas. E Deus está preocupado conosco, com o nosso testemunho. Como que eu vou envolver outras pessoas? Como que eu vou fazer com que outras pessoas conheçam Deus através de mim? Então, às vezes a gente percebe que na Bíblia mesmo fala que os anjos queriam pregar de Jesus aqui na Terra. Queria ser, mas Deus falou, não, vai ser a testemunha, vai ser o povo que está lá. Por quê? Era muito fácil um anjo chegar aqui e falar para a Ivonete, um anjo falar para o João, ou falar para o Naldo. Poderia se converter? Poderia. Mas Deus escolheu quem está vivendo aqui. Por quê? Cada um que está sofrendo aqui sabe das dificuldades. Isso é interessante a gente avaliar. E ainda, aqui ele fala para que todos conheçam esse Deus vivo que fez o céu e a terra e tudo que neles há. Todos os discípulos devem anunciar a todos os povos da sua glória e a salvação que ele nos deu de graça através de Jesus. Então, Deus nos deu uma salvação de graça através de Jesus. Nós temos que anunciar isso. Então, é para isso que nós estamos aqui. Senão, uma coisa que eu acho interessante, o pastor Paulo falou nas últimas aulas aí, daquele ladrão na cruz. Ele se converteu e já foi para o céu. Nem teve tempo de se batizar, não teve tempo de nada. Mas talvez não teve nem tempo de pecar daquele momentinho mais. Mas é interessante. E por que Deus nos deixou aqui? Para testemunhar dele. Então, falar desse Deus vivo, desse Deus que faz coisa, desse Deus que muda a vida, né? Isso Toninho, é uma coisa. Oi, pastor. Falando ainda nessa questão dos anjos, né? Que tem um texto na Bíblia que realmente fala que os anjos anelavam por esse privilégio de compartilhar, né, a salvação. E a gente fica pensando, né, por que Deus não concedeu aos anjos essa honra, né, essa tarefa, e concedeu a pessoas como nós, né? Porque, como você bem disse, né, se viesse um anjo falar que Jesus é Deus, que ele é o Salvador, não seria mais fácil? As pessoas não iam ser convencidas de maneira mais rápida, né, ou um anjo? Mas o fato, pensando sobre isso, lendo sobre isso, uma explicação que, a Bíblia não vai entrar nesse mérito, né, mas uma explicação que me convenceu e me comoveu também, me fez, assim, amar ainda mais, né, a Deus e entender os planos e os propósitos de Deus, é que um anjo, por mais talvez perfeito, divino que seja, um anjo nunca soube o que é estar perdido. Tá? Um anjo nunca esteve condenado, como eu estive. O anjo não saberia o valor que tem a salvação, ele não poderia pregar sobre algo que ele não tinha sentido na pele, né, vamos dizer assim. O anjo nunca precisou de salvação, né? Então, quando eu prego Jesus, eu prego por vivência, né? Eu posso dizer para uma pessoa que está perdida, eu posso dizer para ela assim, eu estava perdido. Eu sei o tamanho e o valor do presente que eu recebi, porque eu sei o que era estar indo para o inferno e agora a convicção que eu tenho de estar indo para o céu. Um anjo não tem essa noção, não teria. Então, o testemunho dele ia ficar fraco nesse sentido. Mas você e eu, que já cremos em Jesus, nós podemos e devemos testemunhar porque um dia eu já estive do outro lado. Um dia eu já estive, né, condenado. Hoje eu sei a graça. Né, o anjo não entende essa questão da graça, porque ele nunca esteve perdido. Eu sei o que é a graça de Deus na minha vida, então eu posso e devo compartilhar dela. Obrigado, pastor. Muito bom. Alguém pode ler para mim, gente? Vamos ver se aqui no slide, esse versículo, alguém pode ler para mim? O Marcos 16:15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas.
Beleza. Obrigado, César. Obrigado mesmo, tá? Interessante essa questão. Olha que Jesus está falando aqui em Marcos, ele está falando o seguinte: vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas, tá? Ele não está falando vão e sejam felizes, vão e façam isso, vão e façam lá acampamento dos jovens, vão e façam encontro de casais, vão. Ele falou vão e pelo mundo todo e pregam o evangelho. Então a ordem de Jesus aqui foi para pregar o evangelho. Agora, como que eu vou pregar o evangelho? É dando testemunho, muitas vezes. Eu tenho que ouvir o evangelho também, eu tenho que falar. E quando ele fala pregar, é falar. Vão e fale. Né? Então, não tem como pregar sem falar. E às vezes a gente fala assim, puxa, mas às vezes a minha vida fala mais do que eu falo. Não, mas fale também. Tá? Então, essa é a questão. Aí no versículo 1:8, em Atos 1:8, ele fala assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a terra, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Gente, agora, o que é uma testemunha? Quem pode me dar uma dica do que é uma testemunha? Alguém já foi testemunha? Presencia algo, né? Alguém? Oi, desculpa, não ouvi direito. Testemunha é alguém que presencia algo. Perfeito, Mazé. Então, alguém que presencia algo. Por exemplo, Mazé presenciou alguma coisa, então ela é uma testemunha. Falando nisso, gente, alguém já foi testemunha de alguma coisa no fórum, não sei, no trabalhista? Alguém já foi alguma testemunha alguma vez ou não? Eu já fui 3 vezes a testemunha trabalhista, e lá a gente fala de um fato que você presenciou, né? Que o juiz vai te perguntar sobre um fato relevante e você vai falar da testemunha daquele fato, né? Tu vai evidenciar, então, provas daquele fato que você vivenciou, né? Perfeito, João. Eu já fui muitas vezes testemunha contra a minha irmã quando era pequeno, que chegava para minha mãe e falava, foi ela que fez, foi ela que quebrou, eu vi, só para ver ela apanhando, só para ver ela apanhando. Testemunha contrária. Testemunha de acusação. Pastor Paulo era um X9. Gente, muito duro. Ai, Eu já fui. gente de Deus, desculpa, tinha que ser menino, né? Tinha que ser menino. Eu já fui testemunha também num processo de divórcio. Eu tive que falar lá com o juiz que o pai não era ausente. Toda a verdade, né? Que a gente acompanhava isso. Realmente o pai não era ausente, não estava nem para os filhos. Oi, Marcelo. Obrigado que você entrou, Marcelo. Fiquei contente. Olha que bom. Mas, gente, olha que interessante. Testemunha, a Mazé falou muito bem. O que ela falou? A Mazé falou o seguinte, testemunha você vai falar aquilo que você viu. O João falou, já fui testemunha, o juiz me pergunta aquilo. Então, e Jesus ele nos coloca aqui no livro de Atos, olha o que ele está falando lá, quem escreveu foi o apóstolo Lucas, que escreveu em Atos, ele fala assim, mas serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, nós somos testemunha de Jesus. Agora, testemunha fala aquilo que ouviu, aquilo que viu, aquilo que mudou. Então, o que o Toninho vai ser testemunha? O quê? Eu vou falar da minha vida. O que mudou a minha vida? Esse Jesus, esse Deus verdadeiro na minha vida. Então, gente, é isso. Nós somos testemunha de Jesus, né? Testemunha desse evangelho motivador. É como o João falou no começo lá do testemunho dele. Então, isso é a coisa que faz toda a diferença na nossa vida, sermos testemunhas, tá? Mais alguém quer falar alguma coisa? Quer, pastor Paulo, mais alguma coisa? Então ele fala assim, aqui, só complementando aquilo que o João falou, na realidade, fala, testemunha é a pessoa chamada para depor sobre aquilo que viu ou ouviu. Testemunhar é falar, contar, manifestar, expressar, revelar, demonstrar, confirmar. Então, essa coisa, prepare-se para testemunhar. Então, essa mudança que teve nas nossas vidas, nós temos que testemunhar. E como que eu vou testemunhar? Eu vou falar. Então, de novo, testemunha é a pessoa chamada para depor sobre aquilo que viu ou ouviu. Então, olha que interessante, né? Então,
esse é o segredo de sermos testemunha de Jesus Cristo, né? Então, eu vou ter que falar desse Deus, né? Eu não vou poder me contar. Eu lembro que tem uma passagem lá, mais para frente, acho que Mateus mesmo fala uma passagem assim, ele fala assim, se nós não falarmos, as pedras irão falar. Olha ao ponto que chega a palavra de Deus, né? E depois fala em Apocalipse, voltando àquilo que o pastor Paulo falou, vai ter um período que os anjos vão também testemunhar, né? Então, às vezes, a gente traz uma responsabilidade muito grande para nós como cristãos. Claro que a gente tem que falar de Jesus, mas aí eu já vi até pastor falando, olha, enquanto a gente não pregar todo o evangelho para todo mundo, Jesus Cristo não volta. Gente, isso aí é ilusório. Jesus vai voltar a qualquer momento, ó. Ele vai voltar e falou assim que vai ter, naquele período lá, vai ter os anjos que vão estar pregando ainda para se converter pessoas, né? Então, olha, interessante, os anjos vão pregar lá em Apocalipse, a gente vai ver lá uma passagem lá que os anjos vão estar pregando. Mas é interessante isso, mas enquanto nós estamos aqui na Terra, nós temos essa função de testemunhar, queridos. Mais alguma coisa, pastor Paulo? Não, Toninho. Além da briga com a irmã? Não, tá ótimo. Beleza. Vamos lá. Então, ainda dentro desse... Alguém pode ler para mim 2 Timóteo 2:2? Pode, por favor. E essas coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Obrigado, Daniela, obrigado. Então, olha que interessante, o apóstolo Paulo recomendou a Timóteo que transmitisse o que estava aprendendo, né, para que esses pudessem passar os conhecimentos da pessoa. Então, o que o Timóteo estava aprendendo, o apóstolo Paulo falou o seguinte, vai e transmite a outras pessoas. Interessante isso aí. Ele fala assim, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Então, Paulo já falou no meio de muita gente. Confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outro. Então ele falou assim, confie a homens fiéis, né? A mulheres fiéis, aquelas pessoas que vão falar também a outros. Então, isso é interessante. Olha, a questão da testemunha, de falar, né? Então, às vezes a gente fala assim, puxa, mas eu não sei falar, eu não consigo falar, mas precisa falar de alguma maneira, tá? Então, eu lembro que uma vez, conversando com um amigo meu, ele foi dar uma palestra lá em Porto Alegre, e chegou lá na empresa, né, para dar a palestra, por ele ser uma pessoa de cor, a recepcionista atendeu ele assim, de uma maneira estranha, e falou assim, olha, Toninho, eu cheguei lá e a moça falou assim, mas quem que vai fazer a reunião? Ele falou, sou eu. Como ele era um moreno, só achou assim, puxa, mas você... Olha, mas a reunião é em inglês. E como vocês vão fazer a reunião? Ele falou assim, ó, eu vou abrir a boca e falar. Gente, é isso. Testemunha é isso. É abrir a boca e falar, não tem outro jeito. Como que eu vou, né? Então, não tem jeito. Como que você vai falar em inglês? Vou abrir a boca, né? Então é assim. Tá bom, gente? Vamos lá. Então, aqui nós já temos, então, gente, nessa questão, é o cumprimento da grande comissão. A sua principal tarefa é reproduzir outros crentes. É a lei da multiplicação. Está nos planos de Deus que os nascidos de novo cresçam em Cristo e alcancem a maturidade espiritual que tragam os outros. Lá em Mateus 28, 19 a 20, ele fala da grande comissão. Então, qual que é a tarefa? A tarefa nossa é reproduzir outros crentes. Então, qual é a função do Toninho? Vamos chamar de eu mais um. Então, eu tenho que sempre estar reproduzindo cristãos. Então, essa é a ideia. Então, eu aceitei Jesus Cristo? Aceitei. Agora, o que eu faço? Reproduzo o outro, né? Porque senão ficaria muito fácil. Aceitava Jesus, Deus levava embora. Imagina. E Deus nos deixou aqui. Para quê? Para reproduzir, para falar dele, para mostrar a nossa vida através dele. E isso é verdade. Quer mais alguma... Paulo, complementa mais alguma coisa aqui dentro dessa grande comissão? Eu acho interessante isso aí. Aliás, pensando nesse eu mais um que você falou aí, Toninho, você vê algo que
aparentemente não é tão difícil, né? Claro, cada vida pertence a Deus. Eu não converto ninguém. Eu posso falar de Jesus para 1 milhão de pessoas e nenhuma delas se converter. Como eu posso falar para uma e essa uma, né, entregar a vida para Jesus? Então, assim, quem vai lançar semente sou eu, mas quem vai fazer brotar, né, em qual solo aquela semente vai cair, isso depende da ação de Deus. Mas o eu mais um, uma proposta, assim, matematicamente falando, muito possível, né? Vamos pensar nessa classe aqui, nós estamos aqui hoje em 14 conexões. Se cada um aqui, eu sei que pelo menos uma pessoa você conhece, você tem acesso a ela, e ela ainda não é uma pessoa cristã, mas já tem algum tipo de relacionamento contigo, alguma amizade, seja no trabalho, seja um parente, um vizinho, alguém conhecido, né? Sei lá, da academia, não sei. Mas todo mundo aqui tem pelo menos uma pessoa descrente que tem algum contato com ela. Então, a proposta do eu mais um, assim como, obviamente, a proposta de ser uma testemunha, é que você seja mais intencional. Que, uma vez que você já tem essa liberdade com a pessoa, você passe a orar por ela diariamente, aí 1, 2 meses, preparando um convite, né, para que ela participe de um pequeno grupo ou de alguma reunião onde ela vai ouvir falar da palavra. E, intencionalmente, você se dispõe a falar do Evangelho para ela, falar de quem é Jesus, esses textos bíblicos que apontam para a salvação, ter um tempo com ela onde ela possa ouvir e ir trabalhando, continuar orando por ela e falando, convidando. E se cada um aqui ganhar mais um, pensando na classe do semestre que vem, do ano que vem, se essa classe fosse uma igreja, todo ano a igreja dobraria de tamanho. Se cada um levasse a sério isso, uma pessoa por ano, gente, olha, por ano, que você falasse de Jesus e acompanhasse essa pessoa no crescimento espiritual dela, firmasse os passos dela, né, no evangelho, né, consequentemente na família de Deus, em um ano, uma igreja que hoje tem 400 pessoas, dobraria para 800, no segundo ano para 1.600 e assim por diante. Então pensa nisso, né? Considera isso. Coloca seu coração diante de Deus, pelo menos uma pessoa. Eu tenho certeza que Deus é o maior interessado nisso, mais do que até nós, né? De ganhar pessoas para Ele. Tá bom, Tony? Obrigado, pastor Paulo. Gente, olha que interessante. Parece realmente, matematicamente, é alguma coisa, vamos falar a palavra que o pastor Paulo gosta, mensurável. Dá para ganhar uma pessoa ou falar de Cristo para uma pessoa é uma coisa tão normal, tão natural, que às vezes a gente vai deixando. Às vezes passa um ano, você não falou para ninguém. Olha que coisa interessante. Olha, nós vamos, por exemplo, a gente vai à academia, a gente vai na escola, a gente vai na padaria, a gente vai em tudo quanto é lugar, no posto de gasolina, e a gente não fala de Jesus Cristo. E ele falou serão minhas testemunhas, né? Olha, Deus nos convocou para ser testemunha dele, e nós não estamos testemunhando nada. E parece uma coisa tão básica, né, gente? Parece uma coisa tão básica, tão natural, que a gente não deixa, a gente não faz, né? Que às vezes a gente fala, não, essa é a função do pastor de falar de Jesus. Não é. É função de nós. Ele falou para todos nós. Aqui na grande comissão ficou bem claro isso, que a função é de nós, né? Eu vou ler o próximo versículo. Olha o que ele fala aqui, ó. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ou alguma passagem fala até o fim do século. Gente, isso é tão importante. O que Jesus nos falou aqui em Mateus 28? Ele falou assim, ó, portanto, essa palavra portanto é tão interessante, vão e façam. Ele não falou, portanto, vão e façam eventos. Portanto, vão e façam isso, façam aquilo. Ele falou, faça discípulos, só isso. Jesus só pediu uma coisa para nós. Agora, claro que durante essa trajetória, nós devemos ser amáveis com as pessoas, devemos ser sociável com as pessoas, devemos
atender os necessitados, mas uma coisa que ele deixou, vão e façam discípulos, né? Tem umas passagens que a gente vê muito da videira. Nós estamos enxertados na videira para dar frutos, né? E quando Jesus fala da videira, queridos, a videira ela só serve para uma coisa, para dar fruto. A madeira da videira não serve para nada, não dá para fazer móveis, não dá para fazer nada, é só frutos. E Jesus ele compara nós com uma videira. Ele é a videira e nós somos os frutos. Ele fala que vão e façam discípulos de todas as nações, né? E isso é interessante. Se nós começarmos a levar isso tão a sério, a gente muda essa história de cristãos, né? Hoje o Brasil é considerado um país cristão, acho que tem uns 32% de evangélico. Por que cristão? Tem mais, mas ele fala que ele junta tudo, católicos, espíritas, tudo, né? Mas o cristão mesmo, o evangélico, é 32%. Se a gente usasse aquela formulinha do eu mais um, imagina, ia para 60% rapidinho, né? De 32 para 60, ia dobrar, né? É algo, a matemática é tão clara, né? Mas Deus é que sabe todas as coisas. Agora, claro que não é o Toninho que vai converter as pessoas, é Deus que vai trabalhar no coração. Mas eu tenho que falar, porque eu sou uma testemunha, né? É isso, né, Mazé? Nós somos testemunha. Então, nós temos que falar. Nós temos que falar, né? Outra coisa. Então, agora, o propósito... Alguém pode ler para mim? Nós temos aqui 2 propósitos de testemunho. Então, o propósito do testemunho é... Alguém pode ler para mim? A salvação. Provérbios 11:30. Alguém pode ler? O fruto da retidão é a árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Provérbios 11:30. Ótimo, muito obrigado, muito obrigado. Então, nós temos aqui o propósito do testemunho. Qual que é o propósito do testemunho? Então, quando eu vou testemunhar, qual que é? A primeira coisa é a salvação dos perdidos. Então, o primeiro propósito é a salvação dos perdidos. Então, ele fala assim, olha que interessante, fala assim, o fruto da retidão é a árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Por que ele fala? Claro que não é eu que estou salvando ninguém, eu estou conquistando, eu estou falando. E isso é importante. Então, é uma pessoa sábia que dá o testemunho. É uma pessoa sábia que fala, né? E isso tem muito a ver com a vida da gente. Não tem jeito, né? E o que eu vou falar é muito importante. Às vezes, a vida que eu levo é mais importante do que eu falo, né? Depois o Paulo pode explicar isso para mim melhor. Mas, às vezes, aquilo a minha vida, ela mostra mais daquilo que eu falo, né? E tem um outro versículo daqui em Gálatas 6:1, ele fala assim, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Então, um outro propósito do testemunho é a restauração dos desviados. Então, aquela pessoa que está desviada da vida de cristã. Então, você, com o seu testemunho, você pode colocar a pessoa no caminho. Às vezes você vê alguém fazendo uma coisa errada, você vai ficar, irmão, vem cá, isso que você está fazendo não é certo. Então, ele fala assim, exortar com amor, né? Às vezes fala assim, irmão, vem cá, vamos conversar um pouquinho. Isso aqui não foi certo que você fez, né? Mas se pode fazer isso. Então, o propósito do testemunho, a primeira questão é a salvação dos perdidos, né? E a segunda é a restauração dos desviados. Pastor Paulo, pode complementar para mim alguma coisa? Eu estava ouvindo também uma palestra e achei bem interessante quando o palestrante falou que você vai saber realmente que você foi um bom pai, não é porque o seu filho é um bom filho, mas quando o seu filho for um bom pai, né? E aí você vai saber que você foi um bom pai. E quando é que eu sei que eu sou um bom evangelista, que eu sou um bom discipulador?
quando aquele que eu falei de Cristo estiver falando de Cristo para outros, né? Então, isso é muito importante, esse legado. A igreja é isso, é uns aos outros, né? E então, o fruto, você não vai ver talvez ali naquela pessoa, até que ela realmente comece a transmitir isso para outros, para o texto de Timóteo que nós lemos. E essa parte desse texto de Gálatas, ela mexe com a gente, né? Ela pega bem no nosso calo, né? Porque a gente está muito acostumado a essa ideia de cada um cuida da sua vida. E um professor meu dizia que ser cristão é ter o direito de ter uma intromissão santa na vida um do outro. Então, a sua vida é problema meu, sim, e a minha vida é problema seu também, né? Esse texto fala isso. Se você vê alguma pessoa em pecado, você deve, então, exortar essa pessoa com mansidão, né? Deve restaurá-la. Então, a gente muitas vezes não quer esse trabalho, né, de entrar na vida do outro, mas Deus pede isso, é uma exigência. Quando você vê alguém, e ele não está falando para pastor aí, é muito cômodo, né? Você vê um problema com alguém e chamar o pastor, ó, pastor, eu vi fulano de tal lá, tá falando, tá muito irado, tá com um problema sério ali na vida dele, vai lá o senhor e conversa com ele. Não. A Bíblia não fala que tem que ser o pastor. É você que percebeu esse problema, é você que deve ir lá. Você tem a mesma autoridade que o pastor tem. Claro que eu entendo que em algumas situações, a complexidade do problema, o pastor, por ter um pouco mais de experiência do ministério, ele vai ajudar, talvez, de uma maneira mais efetiva. Mas isso não tira a responsabilidade de cada cristão, tá? E muitas vezes, irmãos, eu, como pastor, terei as portas fechadas. Quando eu falo portas fechadas, não estou querendo dizer que as pessoas não vão deixar eu entrar na casa delas, mas eu falo do coração. A pessoa sabe que é pastor, ela já se fecha. Ela não vai compartilhar, não vai querer se abrir. E por quê? Porque não é o pastor. Mas se vai você, que é um amigo, uma amiga, uma pessoa que está junto com ela ali, ela talvez ache que o pastor é super espiritual, né? Que ele não peca. Então, ela vai se fechar. Mas, às vezes, você ali vai chegar, vai alcançar o coração daquela pessoa de uma maneira toda especial que um pastor jamais conseguiria, pelo fato da posição dele, né? E então entenda isso. Tem gente que você vai alcançar e eu não conseguiria nem começar uma conversa com ela, que ela já se fecharia. Tem gente que você vai entrar na casa, vai entrar na vida, porque a pessoa já te deu essa abertura, porque ela gostou de você, do seu jeito, simpatizou com você, se tornou amigo, amiga. E é isso que vale, né? E a oração tem que ir sempre, né? Primeiro, ela vai acompanhando, vai na frente, né? Qualquer problema que você veja com alguém, qualquer situação que você veja que precisa ser tratada, antes de sair falando precipitadamente, coloque em oração. Deus, eu preciso conversar com aquela pessoa, eu tenho visto que ela tem praticado algumas coisas que não combinam com a vida cristã, então me usa para falar com ela. E ora antes. E Deus vai te usar, tenho certeza disso. Tá bom? Beleza, pastor. Obrigado. Mas é interessante, queridos. Olha, realmente o pastor Paulo falou uma coisa interessante. Ele fala assim, irmãos. Ele não fala pastores. Se alguém for surpreendido, ele está falando irmãos, né? Se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Gente, não é dando paulada, né? Mas é interessante. Então, isso é um chamado para nós sermos testemunhas, tá? Ou testemunhar e falar também. Outra passagem, olha, alguém pode ler para mim 1 Timóteo 4,12, queridos? Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra. Não sei se está faltando alguma coisa no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Desculpa, era esse que era para ler? Esse, Ivonete. Obrigado, Ivonete. Então, realmente é isso. Então, aqui de novo, Paulo falando para Timóteo, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Gente, essa questão de maturidade cristã é algo interessante. Timóteo aqui era um jovem. Aí
ele fala assim, ó, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra. Então, nós temos que ser um exemplo. Paulo está desafiando, ele está falando aqui embaixo, ele fala um complemento, fala, o verdadeiro testemunho vai muito além de meras palavras. Quer queira, quer não, você está o tempo todo dando um testemunho do mais enfático com seu modo de viver. Acho que era aqui que o Paulo falou alguma coisa, o pastor Paulo queria falar sobre isso. Então, a sua maneira de viver é a que fala mais alto, às vezes, do que como você está falando. Então, a minha maneira de viver, a minha maneira de falar, a minha maneira de andar, é isso que muda muitas coisas, é isso que traz. Hoje eu vi o testemunho lá na igreja do Felipe, né? Ele estava falando lá do testemunho do pequeno grupo, né? Gente, se vocês assistiram o culto, ou vocês assistiram esse vídeo lá, ele falando, gente, que interessante, né? Então, como que ele foi acolhido, a mudança de vida dele. Felipe está aqui na nossa classe. Então, isso é interessante, né? Então, o verdadeiro testemunho vai muito além de meras palavras. Quer queira, quer não, você está o tempo todo dando um testemunho dos mais enfáticos com o seu modo de viver, tá? Então, talvez seja isso que a gente tem que viver mais, né? Às vezes a gente chuta o pau da barraca mesmo, né? Mas essa coisa mais interessante, né? Como que você é um bom testemunho? Como que eu vou dar o meu testemunho? A minha maneira de viver? Quer falar alguma coisa, pastor? Pode falar. Toca o barco, Toninho. Tá ok. Beleza. Então, gente, você é um testemunho vivo da sua fé. Olha que em Mateus 12, 24, Jesus falando para os fariseus, ele fala assim, raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Então, nossa boca vai falar daquilo que está cheio no nosso coração. Se eu estou com o coração cheio de Deus, eu vou falar de Deus. Se eu estou com o coração cheio de coisas boas, eu vou derramar coisas boas. Então, Jesus está exortando, está chamando a atenção daqueles fariseus, falam, raça de víbora, como podem vocês que são maus? Os fariseus eram maus mesmo, eles não aceitavam Jesus, não aceitavam Deus, não aceitavam ninguém, né? Aí vinham falar de coisas, da dízimo, do coentro. Então, Deus, ele não, em momento nenhum, Deus fala de trazer o dízimo, ele fala assim, olha, você tem que, vai lá e seja testemunha, né? Vai lá e prega o evangelho, vai lá e fala de mim, vai lá. A única coisa que Deus pediu para nós foi isso. Ele não pediu para trazer dízimo, trazer oferta. Às vezes a gente pensa em tudo, menos em falar de Jesus, né? Que é uma coisa tão básica. Jesus, ele fala, vai e faça discípulos de todas as nações. Então essa é a coisa mais importante, tá, gente? Continuando aqui. Por isso, a sua mente e o seu coração devem estar cheios da palavra de Deus. Aqui no Salmo 119, de 9 a 11, fala assim, como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Aí o salmista fala, eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, essa é alguma coisa tão importante. Ele fala assim, eu te busco de todo o coração. Então, Deus quer que nós o busquemos de todo o coração. Aí ele vem clamar para Deus, não permita que eu me desvie dos teus mandamentos. Então, ao mesmo tempo que ele fala assim, eu te busco, ele pede, não permita. Olha, então, a humildade dele de falar, Senhor, eu estou te buscando, mas não permita que eu me desvie. Aí ele volta a afirmar, guardei no coração a tua palavra. Então, a maneira de a gente permanecer firme em Deus sempre será guardar a palavra no coração. Não tem jeito. Tá? Então, essa é uma das que o salmista desafia. Em Provérbios fala muito também disso, que a gente, ainda quando for velho, vai viver na palavra de Deus, vai frutificar. Então, é isso mesmo. A ideia é essa. A ideia pública é essa mesmo. Deixa eu ver mais alguma coisa. Agora, gente, vamos chegar no outro tema aqui em Mateus 5,13. Alguém pode ler? São 3 versículos. Alguém pode ler para mim? Posso ler?
Posso ler? Pode ler, Mazé, pode ler. Posso ler? Vai. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder... eu sou falha com esse negocinho aqui, viu? Se o sal perder... É que tem uma taja em cima... Isso é o seu sabor, pode continuar. Seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, tem alguma coisa? Não, né? E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai, e aqui não estou enxergando, de vocês que está nos céus. Se tem mais alguma coisa... Tem mais não, alguma é isso coisa? mesmo. É isso fala Mateus 5, 13, 16. Mas eu beleza. sigo isso. Muito obrigado, Mazé. É isso, gente. Eu queria fazer a pergunta para vocês. Gente, qual é a função do sal? Aqui Jesus está usando dois exemplos, sal e luz. Qual é a função do sal? Alguém sabe qual a função do sal para a gente? Dá o tempero gostoso devido na comida. Ixi, né? Conservar. Também conservar, verdade. Conservar, que mais, gente? Não tem gosto de nada. Né? Alguém gosta de carne de sol aí, de sal? Eu gosto porque eu sou maranhense, mas não posso comer salgado. Olha, gente, aquele jabazinho, hein? Mas é isso, gente. Então, a função do sal, alguém falou, é temperar, né? É dar o sabor, gente. Imagina, se você chega vai comer uma comida, se não tiver sal, você já sabe, tá sem sal, né? E se tiver salgada, você já falou, meu Deus. Brincadeiras à parte, mas falando do sal, acabei de presenciar isso agora mesmo, enquanto eu estava lendo. Eu estou fazendo uma comida e não temperei ainda. O marido foi lá comer e está sem sabor. É verdade. Então, e Jesus usa isso aí, gente, que o sal, olha que ele usa duas coisas. Porque o sal é que dá o sabor. Então, o crente, o cristão, muda a vida transformada, ele vai dar o sabor, ele precisa dar o sabor nesse mundo. Então, essa é uma das funções que Deus nos deixou aqui para dar o sabor na terra, né? Já percebeu? Mas ele fala, ele mesmo fala aqui, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-la? Ele fala assim, não servirá para nada, exceto para ser jogada fora e pisado pelos homens. Olha, se o sal não tem sabor, ele não serve para nada, né? Eu não sei se alguém joga, acho que Marcelo conhece mais que eu aí, a questão de jogar sal para os gados comer, eu não sei. Alguma coisa, eu não sei qual que é a função, deve ser para tomar água depois, né? Mas é interessante, se você come algo salgado, você logo vai querer beber água, não é isso, gente? Imagina, você comeu salgado, tem que ter água, né? Então, aumenta mais o apetite, Toninho, eles comem mais pastagem também, né? Essa função do sal no pasto, então, é para comer mais? É para comer mais pastagem e engordar mais rápido. Olha, então é melhor dar salitre para ele, né? Então, aqui ele usa esse termo, olha, e fala depois de falar mais, vocês são a luz do mundo. Então, também, de novo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, né? E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Então, pelo contrário, se você é a luz do mundo, você tem que ficar para brilhar. Então, Deus nos chamou, primeira coisa, para dar o sabor, para dar o tom, para dar o gosto e também para brilhar. Então, Deus chamou nós, aqui em Mateus 5, 13 a 16, para ser o sal da terra e a luz do mundo. Então, essa é a função. Pastor Paulo quer falar mais alguma coisa? Pode ficar à vontade. Não, Toninho, tudo bem. Então, vamos que vamos. Opa, deixa eu dar uma... Então, só repetindo aqui o que ele falou, olha, quando Jesus declarou que você é o sal da terra e a luz do mundo, ele tinha em vista o testemunho que você deve dar ao mundo com sua vida.
Agora, vamos pensar um pouquinho, gente. Qual é o efeito do sal? Realmente já falamos. Para que ele serve? O que ele realmente faz? Qual o efeito da luz, para o que ele serve e o que ela realmente faz? Então é isso, a gente já pensou nisso, já refletimos sobre isso. Então a ideia é isso, gente, é nós termos, dar o sabor, né? E clarear tudo isso aí. Então esse mundo que vive na escuridão, ele vai precisar do nosso testemunho. Como o pastor Paulo falou, Deus poderia deixar os anjos para falar, mas ele deixou nós. Então nós que temos que estar com essa mensagem, nós que temos que estar com essa vontade. E com essa comparação, Jesus estava dizendo que neste mundo você deve ser semelhante ao sal e à luz. Deve servir para os que eles servem, atuar como eles atuam, fazer o que eles fazem. Ou seja, o que o sal faz? Dá sabor. O que a luz faz? Dá brilho. Então, a ideia básica é essa. Então, Jesus, ele nos desafia para isso, tá? Agora tem a questão da luz de poste ou pisca-pisca. Esse aqui eu gostaria do pastor Paulo dar uma clara ideia para a gente disso aqui, Paulo. Pastor, pode falar. A gente tem falado sobre essa ilustração. Eu estava pensando sobre essa questão de ser sal e ser luz, e me veio essa ideia, né? E eu queria que vocês considerassem essa questão luz de poste ou pisca-pisca. Vocês já pararam para perceber que quando a gente está vindo do trabalho para casa, ou de algum lugar para casa a pé, e você tem que passar ali já tarde da noite, quando já escureceu, pela rua da tua casa, ou nas proximidades ali das ruas próximas da tua casa, geralmente você passa ali, se tiver tudo normal, você vai passar a rua vai estar iluminada, mas você não para ficar contemplando, olhando para cima, contemplando a luz do poste. Alguém tem esse hábito, esse costume? Né? Não é comum, né? Você ficar contemplando a beleza da luz do poste da tua rua. Mas eu tenho certeza que se um dia você fosse passar por lá e aquela luz estivesse queimada, certamente você ia reparar, você ia sentir falta, ia reclamar, ia xingar, talvez. Espero que não, né? Mas você ia dizer, olha só, cadê essa luz? Olha aqui a rua tudo escura. Ah, mas essa prefeitura também, esse governador, esse perfeito, não presta para nada, tal, olha aí, onde já se viu. Então, olha que interessante isso, né? Quando ela está funcionando bem, provavelmente você nem liga, você não presta atenção, e ela está ali servindo, ela está iluminando o teu caminho, está sendo bênção na tua vida nesse sentido, mas você está tão acostumado que você não repara. Mas quando ela falta, aí você sabe o peso que tem isso. Agora, em contrapartida, o pisca-pisca, ele é lindo, ele é colorido, não é verdade? Ele é, assim, algo fantástico. Eu amo quando chega a época de Natal e a gente começa a ver aquelas casas todas enfeitadas, shopping centers. É lindo ver esses pisca-pisca todo brilhando e tal. Eles dão um show, né? O problema é que um pisca-pisca desse não é suficiente para iluminar uma estrada. Ele serve para quê? A função dele não é iluminar necessariamente. É embelezar. É ficar ali dando show. E ele aparece uma vez ou outra, numa semana, um mês, um ano. E depois vai embora. Dá aquele show, né? Faz aquele impacto, mas depois ele já não está mais. E ele só recebe elogio, né? Ele aparece pouco, ilumina pouco, mas é bonito, é colorido, ele só recebe elogio. Que lindo aquele pisca-pisca. E aí eu fico pensando no mundo das lâmpadas, das luzes, né? Se esse mundo fosse materializado, se ganhasse carne e osso, sentimento, fala, o que eles estariam comentando, né? Isso não é claro que é uma brincadeira, uma ilustração, uma figura de linguagem, mas vamos pensar aqui na nossa vida espiritual. Jesus nos chamou
e nos salvou para sermos luz de poste. Jesus nos chamou para fazermos a diferença na vida das pessoas e não esperar nada em troca. Para iluminar o caminho dessas pessoas com a nossa vida, com o nosso testemunho, apontar para elas a direção da casa, de um lugar seguro que é Cristo. E muitas vezes, ao fazer isso, essas pessoas não vão reparar em nós, e que bom que não, porque não é esse o objetivo. A glória não é nossa. Nossa função é iluminar para que elas vejam o caminho, para que elas conheçam o único caminho, que é Cristo, e passem por nós. Agora, o problema é quando a gente quer ser pisca-pisca, quer mostrar a nossa beleza, quer mostrar o nosso colorido, quer dar o nosso showzinho. E aquilo apenas as pessoas vão elogiar, vão bater palma, vão se impressionar, mas aquilo não vai levar ninguém para Cristo. Não vai levar ninguém para um caminho seguro. Vai servir apenas por um momento de show. Você vai receber elogio, vão falar que você é demais, mas vão continuar indo para o inferno. Porque esse não é o testemunho que Jesus espera de nós. Está mostrando o nosso estilo, nossas redes sociais, postando coisas bonitas e tal, mas não falando de Jesus. Isso é ser pisca-pisca, que aparece vez ou outra, dá o seu showzinho, mas não muda a vida de ninguém. Não ajuda ninguém no seu dia a dia. Não mostra o caminho. Então, lembre-se disso. Ser proclamador do Evangelho, ser chamado para representar Deus na terra, refletir a glória dele, é como ser uma luz de poste. Ninguém precisa notar você, mas sabe a diferença que você faz. Sabe a importância que você tem, o seu testemunho tem. E quando a luz de poste falta, faz diferença. Jesus te chamou para fazer uma diferença positiva, mesmo que ninguém perceba. Ser uma luz de poste e não um pisca-pisca. Lembre-se disso. Obrigado, Toninho.